Graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe sua vida e abençoe sua casa. Eu quero falar sobre 3 frases que a gente ouve com muita frequência na nossa vida. Sobre Deus não castiga ninguém, Deus não entristece ninguém e Deus não manda ninguém para o inferno. Certamente você já ouviu isso e talvez já tenha até falado isso. Mas eu quero trazer uma reflexão de 3 versículos bíblicos, cada um referente a essas falas que as pessoas costumam dizer. Primeiro, Deus não castiga ninguém, mas a Bíblia diz em Apocalipse 3,19 que Deus repreende e castiga todo aquele que Ele ama. Apocalipse 3,19 diz que Deus repreende e castiga todo aquele que ama e a todo aquele que Ele recebe como filho. Então a Bíblia diz que Deus castiga. O castigo de Deus é a sua disciplina, é a orientação que vem através da sua palavra e muitas das vezes através de situações da nossa vida que nos geram dores, que nos geram prejuízos, que nos geram males. E nós entendemos por vários exemplos bíblicos que Deus castigou os seus filhos quando esses precisavam de uma disciplina e não deram ouvido à voz de Deus quando Ele assim os chamou para o arrependimento, para viver o propósito e a sua vontade. E o castigo de Deus é o castigo amoroso, como um pai que não quer que seu filho sofra consequências maiores na sua vida, seguindo uma jornada que parece que é um caminho de paz, de prosperidade, um caminho de vitória, mas Deus, com toda a sua ótica, com toda a sua visão ampla e futurista da vida de todos nós, Ele quer nos orientar, falar conosco, e Ele sempre fala, usa pessoas, usa situações, usa de vários meios para nos direcionar. E quando nós não atendemos o chamado de Deus, principalmente através do Espírito Santo e das Sagradas Escrituras, vem o castigo. Na igreja que estava em Laodiceia, o Senhor disse que deu tempo para que a mulher que se dizia profetisa e induzia os filhos de Deus à prostituição, Deus deu a ela tempo para se arrepender. Mas ela não se arrependeu. Então veio sobre ela o castigo e sobre todos aqueles que praticavam os atos que ela ensinava. Então, pense bem, Deus também castiga. Outras pessoas também costumam dizer que Deus não entristece ninguém. Mas o texto sagrado em 2 Coríntios 7,10 diz que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento, que leva à salvação, e a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza segundo Deus gera salvação. O texto mostra com clareza que Deus, se precisar entristecer alguém, Ele entristece. Também para livrar a alma desta pessoa do inferno, da perdição eterna. Eu repito e dou exemplo novamente como um pai que corrige o filho, que fala duramente com o filho, que eleva o tom de voz, que às vezes pode falar asperamente, com o intuito de que o filho coloque um freio nos seus passos, fazendo com que ele mude de direção e que ele desista do caminho que parece de glória e de alegria, mas que Deus está vendo que vai ser um caminho de dor e de destruição. Então Deus vai falar de forma que muitas das vezes a pessoa não vai compreender, porque Deus está dizendo não, porque Deus está sendo tão severo em suas palavras. E aquela pessoa por um momento vai estar triste, mas lá na frente ela vai entender o porquê que Deus disse não, o porquê que Deus não permitiu ela prosseguir
e fazer aquilo que ela pensava que deveria ser feito. Porque Deus conhece, Deus sabia o prejuízo que ia ser e tudo que iria acontecer. E a última coisa, muita gente diz que Deus não manda ninguém para o inferno. Mas a Bíblia diz em Apocalipse 20:15 que aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. É a Bíblia Sagrada, palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que quem não tem o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E o decreto é de quem? O decreto é de Deus. Então abra o seu coração. Entenda que Deus, Ele castiga, Deus fala de forma e age a entristecer uma pessoa, e Deus também vai mandar muita gente para o inferno por causa da escolha dessas pessoas no tempo presente e pessoas que não buscaram o arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. Querido Deus, eu peço ao Senhor luz sobre o entendimento dos seus filhos, luz do Senhor, luz da revelação, luz da orientação, luz da clareza. Ó Deus, sobre os teus filhos, ó Pai, da vitória, livramento, corta os laços, joga por terra toda a fúria do inimigo contra essas vidas, Pai, no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus.